Sim, pessoal, isso aqui não é uma frase de efeito não e é polêmico, mas eu vou explicar o porquê. E é fato. O Minha Casa Minha Vida, ou como alguns apelidaram, Minha Casa Minha Dívida, quebrou o Brasil. E é fácil de entender por quê. 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás, eu fazia Senai, ao alto dos meus quase 18 anos, e meu irmão comprou um terreno. A cidade dele, Estância Velha, Rio Grande do Sul. Ele comprou um terreno, esse terreno na época valia aí uns 18 mil, eu acho que com o consórcio deve ter dado 23 mil. Mas enfim, não interessa se era 18, 19 ou se é 23. Vamos calcular por 23 mil. E eu vou provar para vocês matematicamente que sim, isso quebrou o Brasil. E por quê? Hoje, o mesmo imóvel, sem nada em cima, ou seja, o terreno, remova a casa, pense no terreno. Olha o que ele vale. 179.400. Hoje o terreno dele vale aproximadamente... Tá? Então vocês puderam observar. O terreno dele pelado, como a gente fala, ou seja, um terreno vazio, melhor dizendo, vale 180 mil. Aí vocês vão pensar, valorizou. Que coisa boa, cheguei a embargar a voz na hora de falar. Não, o cara pálida, deixa eu te explicar uma coisa. Não é que o terreno dele valorizou a propriedade. Na verdade, esse valor que subiu, que é de aproximadamente 8% ao ano. Tá? Se vocês fizerem a conta aí na média, coloquem todo ano esse valor mais 8%. O valor anterior, ou seja, da inflação, não o valor inicial. Pega 23 mais 8%. Pega os 23 mais a soma de 8%, sobe mais 8%. Juros compostos, que é juros sobre juros. E aí tu calcula. Em 20 anos, a gente teve um salto de 23 para 180 num terreno. Se tu analisou bem ali, são 780%. E aí hoje, por exemplo, um jovem millennial que nem eu. E isso não aconteceu só aqui. Existem outros lugares que ocorreram manobras políticas parecidas, tá? Mas qual é o lugar do mundo mais afetado hoje por uma quebra econômica? É o Brasil. Justamente por suas medidas torpes, ruins, más escolhas. De uma má gestão. E aí lá atrás fizeram esse plano. E é óbvio que o que eu vou falar é algo impopular. Porque daí vai parecer, sim, tu está contra a classe mais baixa. Não, muito pelo contrário. A classe mais baixa, antigamente, nos anos 90, como eu já citei em outros vídeos aqui, eu conheço pessoas que são pais de amigos meus, que hoje estão com 70, 80, 60 anos aproximadamente, que eles, com um salário mínimo, eles conseguiam ir no mercado, fazer as compras, o rancho, como a gente fala aqui no sul, outros lugares vai fazer a xepa, fazer mercado, aumentar a quantidade de itens na despensa, né? E se fazia isso com o salário mínimo, se pagava aluguel, se abastecia o veículo, pagava-se para ter um veículo e ainda sobrava dinheiro para tu pagar a parcela de um terreno. Em 1 ano ou 2 tu comprava um terreno. Isso eu tô falando anos 90, 30 anos atrás, quando eu era criança. Aí com um outro ano ou 2 anos de salário mínimo, tu não só quitava o teu terreno, como às vezes tu pagando o carro e tudo isso, tu ainda comprava às vezes um outro terreno. Aí entrava aquela coisa, o cara agora tem que dobrar o seu ganho. Então o que se fazia? Hora extra pra caramba, pra tu dobrar o teu salário. E aí tu quitava tudo em 3 anos. Tá. Claro, eu tô falando aí um terreno ou 2, e aí em 5 anos tu fazia uma casa, né, em cima. Ou seja, 2 anos para comprar os 2 terrenos ou 1, 3 anos para construir e quitar o valor da construção quando tu fazia um financiamento ou algo do tipo. Então em 10 anos ou 20, tu às vezes tinha 1 ou 2 imóveis no teu nome. Era normal. Mas porque o preço das coisas estava mais próximo do salário. O que aconteceu agora? Os salários, eles aumentam muito pouco, eles têm uma correção mínima. Se paga já o mínimo, e não é à toa que é por isso que o nome tem salário mínimo. É o mínimo que se paga para se sobreviver. Só que em compensação, com tudo inflacionando devido ao atual governo do Janjo e da Canja, então esse governo que é uma fábrica de memes, um monte de boneco ali que é... Enfim, não precisa nem dizer, né? Tenho adjetivos infinitos pra essa galera, essa patota. Chega a ser o Cirque du Soleil, só que cômico, né? Fazendo merda. Mas enfim, essa galera que hoje faz a gerência do nosso país, escolhe medidas muito ruins. E independente do governo ser outro, tá? Se fizer cagada e a gente vê que a manobra foi ruim, eu vou aqui criticar. Né? Nesse canal aqui eu dou minha opinião política, eu falo de fatos. Né? Eu que sou um cara também formado pelo supletivo, sou um imbecil. E antes que alguém venha dizer que eu copiei isso de outro canal, sim, se vocês pesquisarem meu histórico escolar aí, que um dia provavelmente a internet vai vazar essas informações,
Eu sou formado no ensino médio, eu fiz no supletivo. Eu comecei numa escola normal, me formei no supletivo, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque depois fiz um técnico e isso me deu aí o mínimo de ligações cognitivas para falar o mínimo de bobagem possível. Tem gente muito mais letrada que votou nessa galera aí e que tá vendo as coisas subir de preço e tem a cara de pau de dizer que o governo é bom. E aí é o seguinte, nós tivemos no governo anterior problema sanitário. E mesmo assim as coisas não inflacionaram como agora, que um pacote de café tá R$30, meio quilo. Mas enfim, deixar claro para vocês que, por causa da inadimplência do Minha Casa Minha Vida, ou Minha Casa Minha Dívida, que os imóveis ficaram caros. E aí o que acontece? Hoje, para tu fazer o financiamento, tu tem que dar o valor de uma casa já, uma casa, não é nem um terreno, tem que dar o valor de uma casa para a entrada ao imóvel. E aí tu tem o restante do valor, tu vai levar a tua vida inteira de contribuição de INSS, que na verdade é só para bancar a aposentadoria dos teus pais, porque nós não vamos nos aposentar por esse método. Ou seja, nós estamos pagando por uma pirâmide, um sistema de pirâmide que a gente sabe que vai ruir, ele vai despencar em 20 anos, e isto é uma lástima, mas enfim, vai acontecer. Então, como a gente já sabe, tem que se prevenir disso. Então, quando tu ganhar uma boa bolada de grana, faça o seguinte, pegue uma boa parte dessa receita e tente fazer alguma aplicação. Porque se tu for deixar dinheiro parado, primeiro, ele vai perder o poder de compra com o tempo. E outra que ficar só guardando grana, não vai funcionar. Isso se daqui a pouco os governos mundiais, vamos colocar assim, realmente não unificarem a moeda e começar a monitorar tudo que é transação que tu fizer. Se isso aí acontecer, meu, acabou. Aí esquece. Aí pode, literalmente assim, ó, cava um buraco, cara, te enfia numa caverna, tenta plantar aí na volta e vai viver, sei lá, perto de uma beira d'água e lute pra ter um filtro por perto, pra tu não tomar água com o lixo dos outros. E, cara, vai viver uma vida primitiva. O minimalismo, ele vai ser tão funcional nesse período aí, porque se tu já aprendeu a viver com o mínimo e daqui a pouco tu vai suprimir mais ainda o mínimo, aí tu consegue viver nessas condições primitivas. Porque é isso que o ser humano vai ter que fazer, cara. Pelo menos o brasileiro médio, sim. Porque hoje nós temos uma rasgação de verba pública, ok, isso é uma coisa. Mas o que ocasionou essas bolhas de crises começou lá atrás com Minha Casa Minha Vida. Infelizmente. Só que foi o quê? O governo populista lá de trás, que é da mesma galera que está aqui agora, que foi lá e implementou isso. Óbvio que na época que saiu era muito bom. Só que o problema é, nesse cálculo, óbvio que eles não pensaram no início, depois eles viram na prática que as coisas inflacionaram. Por quê? Um monte de inadimplência. Muita gente dá entrada nisso aí e não consegue pagar. Aí é obrigado a devolver. Só que esse período que fica parado, eles tentam retomar, e aí as outras coisas todas pela inadimplência são obrigadas a corrigir os valores para cobrir o rombo dessa galera que não paga. Aí entra a questão, os bons pagadores pagam pelos maus. E aí hoje a gente tem, meu imóvel valorizou. Cara, não era para ter valorizado 780% em 20 anos. Era para ter valorizado 100, 200 no máximo. Ou seja, hoje era pra gente estar pagando aí no máximo uns 90 mil um terreno de 30 metros quadrados. E não 200 mil, 180 mil. Ou a gente tá pagando uns 50, 60 mil. Vocês acham que daí um cara que ganha, sei lá, 2 mil, 3 mil não ia conseguir comprar um imóvel? E aí pegar e colocar uma casa em cima em 10 anos? Claro que sim. Mas, por exemplo, meu irmão comprou o terreno por 23 mil. Fez uma casa que na época, isso era antes de 2010, deve ter custado para ele uns 10, 15. Só que foi uma casa mal construída, porque ele teve que contratar lá uns caras Zé Ruela, e os caras, infelizmente, fizeram o nível do encanamento do esgoto mais baixo do que a rede de esgoto na rua. Moral da história, ele teve que pedir permissão para o esgoto dele passar pelo do pátio do vizinho. E aí, obviamente, houveram as adaptações ali, por causa de, enfim, precisa adaptar porque tem que ter filtros ali e tal, toda aquela coisa. Tá? Aí agora, ele tá tentando colocar uma casa na frente, porque os filhos já estão ficando grandes. Aí daqui a pouco tá adolescente e tudo, e precisa de uma casa maior. Afinal, vai viver compactado a vida inteira. Só que daí é o seguinte, agora ele tá vendo o absurdo que é. Porque ele vai ter que, obviamente, financiar, ele não tem o valor integral. E eu, por exemplo, eu moro de aluguel porque é impossível, com o atual mercado, eu comprar um imóvel. Então eu sou obrigado a pagar aluguel. E aí eu tô com quase 40 anos e, cara, é a frustração da minha vida. É por essas indignações que eu fiz esse canal, para tentar alertar vocês. Cara, existem medidas que parecem boas no começo, mas para o Brasil é um câncer.
o Minha Casa Minha Vida. É um câncer. Tivéssemos deixado como estava lá atrás. Porque daí tu chegava e vou fazer um financiamento. Quanto que tu vai pagar o terreno? Hoje nós estaríamos pagando 50 mil. Mas aí hoje, um carro popular é 100 mil. 80, 90, 100 mil. Um carro popular, que é uma carroça feita de plástico e um pouco de metal. E cheio de componente eletrônico. Por isso que é caro também daí, porque tem uma série de fatores de desculpa em cima disso. A casa, entra aquela máxima que acho que eu já falei aqui, se eu não falei aqui, eu falei no outro canal. Um celular é o valor de um carro. O carro, no Brasil, é o valor de uma casa. A casa é o valor da tua vida, da tua saúde. E é isso. Aí a gente não entende, às vezes, porque um cara de 30 e poucos anos já tá careca, né?